Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que ele viu. O divino e sacro texto bíblico que vos fizemos leitura nesta noite, encontramos registrado no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. E os versículos 1 e 2, nesta série de programas, estamos estudando o livro do Apocalipse, literalmente, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Este texto expressa o sentido e o propósito central de Deus com o livro do Apocalipse. Primeiro, ele revela os segredos de Deus a um povo especificamente. Este povo é o povo cristão, de um modo geral. Esse povo cristão, em especial, é os escolhidos, ou são os escolhidos de Deus. No todo do cristianismo, muitos deles não chegarão ao céu, ou a grande maioria não chegará ao céu. Lembra-se do que Jesus ensinou no 7º capítulo do Evangelho de São Mateus, sobre a porta apertada, o caminho estreito e a porta apertada. E ele disse que há um largo caminho e uma porta ampla em que caminham os que vão para a perdição. Mas há um caminho estreito e uma porta apertada, e poucos são os que conseguem visualizá-la para ter acesso através dela. Esse caminho estreito e esta porta apertada representa as pessoas que são aqui representadas como servos de Jesus Cristo, a quem foi dirigido o livro do Apocalipse. É o livro do Apocalipse o mais atual de todos os livros do cânon bíblico, mesmo incluindo o Antigo e o Novo Testamento. Do Novo Testamento é a coroa da mensagem divina e o coroamento daqueles que haverão de alcançar a vida eterna, a salvação divina e a glória que Deus tem preparada para os seus, ou os escolhidos. A igreja em pauta se divide em dois grandes setores, ou dois grandes grupos. O primeiro, conhecido como a igreja visível, aquilo que chamamos de evangélicos, de cristãos, a totalidade do sistema denominacional, é a igreja visível, a igreja que conhecemos, a igreja que militamos, a igreja histórica, a descrição do natural, as congregações, enfim, todo o sistema denominacional cristão. E a segunda divisão inclui exclusivamente os salvos, ou os escolhidos, que é aquilo que chamamos de igreja invisível, a igreja dos remidos, a igreja dos primogênitos, a igreja dos salvos, a igreja que herdarão os céus. A igreja composta daqueles que ressuscitarão no último dia e viverão eternamente com Deus. Queremos fazer uma rápida passagem pelos tópicos que destacamos do último programa. Sabemos que o livro de Apocalipse é carregado de simbologias, e estas simbologias têm um significado em cada uma delas. É um livro profético
e se utiliza de muitas figuras de linguagem, ou de linguagem, como queiram. Dentro disto, um dos pontos impressionantes é o número 7. Ele aparece cerca de 50 vezes no livro do Apocalipse, ainda que o Apocalipse tenha apenas 22 capítulos. Estas figuras trazem em si uma mensagem grandiosa, extraordinária, reveladora. Mas é necessário que nós que a estudamos, recebemos a ajuda do Espírito Santo para tal. Estamos estudando apenas a introdução ao livro do Apocalipse. E nesta introdução que desenvolvemos em vários programas, para facilitar a compreensão do senhor e a senhora que nos acompanha nestes estudos. Até porque, através da Bíblia, é um programa temático que visa destacar os pontos salientes das Escrituras. Aquelas grandiosas mensagens que muitas vezes lemos e não a entendemos, mas elas têm um sentido, um significado, ainda que ele seja espiritual, ainda que ele esteja oculto. Mas como o Apocalipse é uma revelação, que literalmente, numa explicação mais lógica, seria desvendar, retirar a cobertura, aquilo que impede que vemos e entendemos cada um destes pontos salientes. Nos últimos programas destacamos alguns pontos importantes, especialmente sobre a questão da simbologia do número 7. Logo no versículo 4 do primeiro capítulo do livro do Apocalipse, encontramos uma referência que a mensagem traz uma saudação às 7 igrejas da Ásia Menor. Inicia-se assim: o número 7, que é repetido cerca de 50 vezes nos 22 capítulos do livro de Apocalipse. A mensagem é dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor. E João se dirige a elas, dirigindo-se da forma como graça e paz. A vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Ora, esta mensagem, como saudação e introdução às 7 cartas da Ásia Menor, que cada uma delas recebe uma mensagem individual com um teor exclusivo, a partir do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro do Apocalipse. A primeira grande referência ao número 7 encontramos no capítulo 1 até o capítulo 3. As 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Sabemos que a localização geográfica destas 7 igrejas, descrita no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse, situam-se onde hoje encontra-se a Turquia, a moderna Turquia. Literalmente, esta mensagem 7, ou número 7, para que entendamos o senhor e a senhora que acompanha esse estudo, entenda o sentido do número 7. Alguém diz que o número 7 é o número de Deus. Todavia, ele não tem esta expressão. A relação e o paralelismo está situado em que o número 7, dentro do estudo mais perfeito da numerologia, representa a totalidade. A totalidade. Observe isto. Quando lemos aí no versículo 4 do livro do Apocalipse, o primeiro capítulo, que a mensagem dirigida às 7 igrejas da Ásia vem da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Mas vem também
da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Ora, os 7 Espíritos de Deus é uma referência à sua totalidade, ou manifestação plena, ou plenitude, ou uma ação de autoridade, de poder em todo o seu limite, literalmente. Por que razão que os 7 Espíritos de Deus são aqui representados desta forma, como complemento da saudação dirigida às 7 igrejas da Ásia? Evidentemente que, primeiro, a saudação vem da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. São as 3 pessoas da Trindade divina, revelada de uma forma ampla, no seu total. E a relação do Espírito Santo representado como 7, literalmente, nos leva à plenitude ou à totalidade, ou o seu limite, a totalidade do seu poder, da sua autoridade, da sua revelação, da sua plenitude. A referência ao Espírito Santo como complemento desta saudação está relacionada à dispensação em que vivemos. Observe que nós vivemos várias dispensações, umas gerais, outras limitadas e outras pessoais. A grande dispensação geral inicia mais precisamente com a chamada de Sete, o filho de Adão e Eva, que assume o lugar de Caim, o seu primogênito, ou melhor, o lugar de Abel, o seu segundo filho, que foi morto por Caim, o seu primogênito. Sete torna-se alvo de um pacto divino, e esse estende-se por uma dispensação que dura 2000 anos. Ao terminar este período, inicia-se então o dilúvio e a destruição da humanidade por causa da perversidade e a malignidade do ser humano, a partir da ação de Satanás e dos seus demônios, arrastando o homem para longe de Deus e para o pecado. Com o dilúvio, estabelece-se uma nova dispensação, e ela concede à humanidade um tempo. Estudando o livro de Gênesis, encontramos aí os primeiros homens, que todos eram descendentes de Noé, a partir dos seus 3 filhos, conhecido como Sem, Cão e Jafé. Eles são os pais de toda a humanidade que se formou a partir da destruição do dilúvio. E com esta nova formação encontramos imediatamente os povos rebelando-se contra Deus. E o texto sagrado diz que Deus os disse: povoai a terra, espalhai-vos e povoai a terra. A ordem que Nimrod transmitiu aos seus contemporâneos era de que construísse uma grande torre, cujo topo alcançasse os céus, para centralizar a humanidade toda em um único lugar, aonde hoje situa-se a Síria. E neste lugar seria construído um grande edifício, cujo topo pudesse alcançar os céus. Todos os irmãos conhecem a história, e aqueles que não conhecem sabem que Deus interviu nisto e provocou uma alteração de tudo aquilo que existia, instituindo, por causa daquilo, a questão das línguas, dos idiomas. E disto formou-se os grupos étnicos linguísticos, e os povos se espalharam, porque já não se entendiam mais. Uns falavam um idioma, outros, e não tiveram mais como se comunicar para continuar construindo a grande torre, que tinha 2 sentidos. Primeiro, seria para agregar e congregar a humanidade em um lugar só,
quando Deus determinou que os povos se espalhassem e povoassem a terra. É uma ação tácita do diabo com os seus planos de impedir que as ordens divinas e a vontade de Deus se cumprissem. Na sequência disto, a construção da Torre de Babel foi interrompida e as cidades começaram a serem formadas. E as maiores cidades do tempo antigo foram todas construídas por Nimrod, o chamado grande construtor ou poderoso caçador diante de Deus. A expressão caçador, que se aplica a Nimrod, o pai de Tamuz, e também cuja mulher chamava-se Semiramis. Este grande construtor, esse grande líder, ele não era um caçador de animais, mas de homens. Era um homicida, um sanguinário, perseguidor de todos os que não obedeciam às leis que ele estabelecia na sociedade em que liderou naqueles dias. Nimrod tornou-se o primeiro deus mitológico da ordem, conhecida universalmente como a mitologia antiga. E os mitos fizeram dele Deus. Semiramis, a sua mulher, igualmente, tornou-se dentro da mitologia uma deusa, e seu filho Tamuz tornou-se então o deus da humanidade antiga, que era então representado pelo sol. As suas histórias são incríveis, perversas e malignas. Mas como estamos apenas estudando a questão da simbologia apocalíptica, estamos relacionando a questão dos 7 Espíritos de Deus como a totalidade. Na sequência disto encontramos o chamado de Melquisedeque e o estabelecimento por Deus a ele do dízimo, do pacto do dízimo, que não é de Abraão, que a maioria dos estudiosos engana-se dizendo que Abraão, a ele foi dado o dízimo e ele foi um cumpridor do dízimo. Não é verdade? O dízimo não compreende, não está incluído no pacto de Deus com Abraão, mas sim com Melquisedeque, que durou apenas uma geração e os seus filhos não tiveram ou não deram sequência ao seu ministério e o pacto se interrompeu. E veio outra vez a ser implantado em Cristo Jesus a partir do seu nascimento e do seu ministério terrenal, o sacerdócio eterno. Deus chama na sequência a Abraão e forma ou firma com ele um pacto e dá-lhe como exigência a circuncisão. E ela está vinculada a Abraão exclusivamente. De Abraão nascem os patriarcas e com ele Deus estabelece o grande pacto conhecido como pacto da lei mosaica, o pacto de Moisés, da lei de Moisés. E esta dura 2000 anos. Termina-se no Calvário e inicia-se o período da igreja. Com o período da igreja que inicia no Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, este pacto passa a ser exclusivamente o pacto do Espírito Santo. Todos os outros pactos anteriores, quer universal como regional, ou pessoal, ou familiar, tiveram a presença do Espírito Santo, mas em nenhum deles, como no pacto da igreja, o pacto que nós vivemos, que teve o seu ponto áureo do ano 33 até o ano do Apocalipse, ou mais precisamente durante o período em que os apóstolos viveram. Se realmente Paulo foi morto no ano 67 e Pedro foi morto antes dele, então já a partir daí houve um declínio do cristianismo.
E quando chegamos ao livro do Apocalipse, já encontramos Jesus se dirigindo à primeira igreja, a igreja de Éfeso, fazendo-lhes restrições e mostrando que eles tinham deixado a primeira santidade, a primeira caridade, o primeiro amor, a primeira fé, o primeiro fervor, fazendo com que conheçamos que o ano que iniciou o Pentecoste até o ano do Apocalipse, a igreja já sofreu declínio espiritual. Se o período dos apóstolos foi o apogeu do cristianismo e as manifestações mais grandiosas e extraordinárias do Espírito Santo, então, a referência aos 7 Espíritos de Deus é uma referência à sua plenitude, à sua totalidade, ao seu poder, à sua glória. Até porque o livro dos Atos dos Apóstolos é conhecido pela maioria dos teólogos cristãos como o livro dos Atos do Espírito Santo, porque tudo o que ocorreu nos Atos dos Apóstolos, atos são feitos, registro dos feitos, todos os feitos dos apóstolos registrado no livro dos Atos dos Apóstolos é uma referência direta à ação sobrenatural do Espírito Santo no seio da igreja. Jesus se dirige aos discípulos ou aos apóstolos, como queiram, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, referindo-se à ação sobrenatural do Espírito Santo e à necessidade da sua ação. Jesus chega a dizer aos discípulos que eles não pregassem, não ensinassem, não visitassem, não fizessem nada, enquanto não recebessem o batismo no Espírito Santo e com ele os dons, os charismas e o poder, a autoridade, a virtude. Isto que a Bíblia chama da sua totalidade. Os 7 Espíritos de Deus, a totalidade, a virtude, o poder. E a expressão de Jesus Cristo é esta. O 4º versículo do capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos registra essa verdade. E certa ocasião, estando comendo com os apóstolos, ordenou-lhes dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperais a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvis. Pois João Batista os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E esta demora durou exatamente 10 dias, desde a ressurreição até o dia do Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Aliás, durou cerca de 50 dias. Mas da última manifestação de Jesus aos discípulos e a sua ascensão ao céu, durou apenas 10 dias. Eles oraram e jejuaram dentro do cenáculo, sem abrir as portas, sem sair, sem voltar a casa, sem visitar a família, sem nada. 10 dias. E enquanto oravam, começou os grandes movimentos da chegada do Espírito Santo de Deus e da sua totalidade. A forma apresentada no livro do Apocalipse de forma metafórica é aqui apresentada de uma forma clara e definida. Eles ouviram barulhos como de vento veemente, uma tempestade de vento. E ao levantar as suas cabeças, porquanto estavam sentados naquela manhã, 9 horas da manhã, dia 12 de junho do ano 33, naquela manhã levantaram os seus olhos para cima, naquele cenáculo, e viram que transpassava pelo teto, pelo forro daquele prédio, línguas, fachos de fogo, que desciam e caíam sobre as suas cabeças. Ao serem tocados por aquelas chamas, imediatamente tiveram as suas bocas abertas, as suas línguas soltas,
e começaram a falar em línguas estranhas, línguas desconhecidas. E falaram das grandezas de Deus, como nunca antes o homem pôde falar. Literalmente, quem é batizado no Espírito Santo sabe muito bem que não existe adorador como alguém que é batizado no Espírito Santo ou que recebeu o batismo do Espírito Santo. As experiências são tão grandiosas ao ponto de Jesus dizer à mulher samaritana que a hora ia chegar em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade. Diz também Jesus no capítulo 4 do Evangelho de São João que Deus procuraria na terra estes adoradores. Cada um de nós tem uma experiência ao receber ou ao serem batizados com o Espírito Santo. Eu me recordo ainda da minha experiência que tive, e já faz muitos anos. Eu estava numa pequena congregação à margem do mar, do Oceano Atlântico. E era uma noite de quarta-feira, era um culto de Santa Ceia, em uma pequena congregação. Cantava um coral do círculo de oração composto só de mulheres. O pastor ministrava e após a ministração desceu do púlpito para ministrar a Santa Ceia à congregação. E enquanto ministrava a Santa Ceia, recebi uma grandiosa visão divina. O púlpito daquela igrejinha de madeira pintada de cor rosa, e já fazem lá 40 e tantos anos isto. Desapareceu diante de mim, o povo desapareceu, e o Senhor me mostrou o Monte Calvário. Mostrou-me a execução de Jesus Cristo, as cruzes ali postas, os dois ladrões, aqueles apenados, sendo crucificados, e Jesus no seio deles. Quando eu olhei para Jesus Cristo, eu fiquei desesperado. Ele estava com seu corpo todo ensanguentado. Os seus cabelos estavam envolvidos em grandes quantidades de sangue, que pelo sol o sangue havia coagulado e havia secado sobre o seu rosto. Todo o seu rosto estava coberto de sangue. Ao lado da sua boca, em ambos os lados, corria uma pequena quantidade de sangue vivo, que ainda não havia secado ou coagulado. Todo o seu peito estava coberto de sangue que saía da sua boca ou da sua cabeça. Ao ver Jesus daquela forma, eu fiquei desesperado. Fui tomado de uma convicção tão profunda que Jesus morrera daquela maneira por minha causa. Desesperado, em prantos, eu pensava, o Senhor morreu por causa dos meus pecados. Senti-me tão desesperadamente culpado pela morte de Cristo, que entendi o horror do pecado, a malignidade do pecado. Naquela hora, eu estava olhando, Jesus estava com a sua cabeça sobre o seu peito, curvada, e de repente elevou-se a sua cabeça. Os seus olhos estavam quase que colados com o sangue que havia coagulado. Ele levantou a sua cabeça e abriu os seus olhos com grande esforço no meio daquele sangue e olhou fixamente para mim. Ele não disse nenhuma palavra para mim, não pronunciou nenhuma palavra, mas enquanto ele me olhava, eu entendi que ele me dizia: eu morri para te salvar. Se eu não morresse assim, vocês nunca seriam salvos. Não precisou ele me dizer uma palavra.
eu entendi pelo Espírito Santo, a morte de Jesus era necessária para a salvação dos pecadores. E ele morreu no nosso lugar. Desesperado, comecei a chorar e de repente não pude mais falar em língua portuguesa e nenhum outro idioma. Comecei a glorificar e a magnificar e a agradecer, a render ações de graças e a orar em idiomas que nunca falei e que não conheci. Foi a minha primeira experiência do batismo no Espírito Santo e dos dons que recebi naquele dia divino e maravilhoso que marcou a minha vida e norteou-a de tal maneira que deixei as minhas empresas, deixei o que eu tinha, deixei tudo, o meu futuro. A minha esposa, funcionária de um dos maiores bancos do mundo da época, deixou tudo e nós saímos e nunca mais voltamos à vida material. Por essa razão, quando a Bíblia Sagrada descreve que a visão do Apocalipse representa os 7 Espíritos de Deus, a mensagem é dirigida literalmente às 7 igrejas da Ásia, da parte daquele que era, e que é, ou que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, referindo-se à totalidade do Espírito Santo e a sua ação a partir do pacto da igreja. Como vos disse, em nenhum outro pacto anterior o Espírito Santo atuou em sua totalidade, em sua plenitude, em seu poder, como no pacto da igreja. Evidentemente, precisamos destacar que hoje a ação do Espírito Santo é limitada por causa da apostasia, não por causa do seu poder. O poder de Deus não diminui. Absolutamente não. Deus continua sendo o Todo-Poderoso. Mas os pecados, a desobediência, a mundanidade, a corrupção, destruiu a igreja e impediu a ação do Espírito Santo nos crentes. Esta ação poderosa e grandiosa precisa que seja entendida. Lembre-se que Jesus disse: João os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O Pentecostes se deu. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos registra a grandiosa e extraordinária experiência. Pedro manda abrir as portas do cenáculo onde estavam presos com medo dos judeus e prega a sua primeira homilia. E quase 3.000 pessoas em lágrimas, em prantos, em choro, em gritos, diziam: o que faremos, irmãos, para sermos salvos? E Pedro mostra-lhes o que fazer. Batizam-se naqueles dias quase 3.000 pessoas. Inicia-se a igreja. Não a igreja da forma que nós conhecemos hoje. Nunca, jamais. Nunca, jamais. A igreja em que conheci jamais pode ser comparada à igreja de hoje. As igrejas ditas evangélicas de hoje são uma caricatura. É um estado horrível, desesperador do propósito de Deus. O Espírito Santo está longe desta gente. A mundanidade os afastou de Deus e os arrastou para fora do poder, da autoridade e da glória do Espírito Santo. O versículo 7º do capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos descreve: ouçam, ele, Jesus Cristo, lhes disse: não vos pertence saber as épocas ou as estações que Deus, o Pai, estabeleceu pelo seu próprio poder,
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta é a expressão dos 7 Espíritos de Deus, a totalidade do seu poder. Imagine o apóstolo São Pedro curando milhares de enfermos com a sombra do seu corpo, sem oração, sem imposição de mãos, sem súplica, sem pedido, sem nada, sem um hino que cantasse, nada. Enquanto vinha de Betânia até Jerusalém, num total de 6 quilômetros, milhares de pessoas de todas as nações do mundo da época eram transportadas a Jerusalém, paralíticos, cegos, surdos, mudos, leprosos, endemoniados. E as pessoas eram colocadas à margem da pequena estrada de pedestres, onde as pessoas passavam a pé, ou de mulos em burros. E todas as manhãs Pedro saía daquela região e descia até o templo para orar. Quando ele vinha descendo, o sol estava nascendo pela manhã. E as pessoas imaginavam a posição do sol e sabiam que Pedro ia passar ali. Colocavam todos os leitos, colocavam as esteiras, colocavam os paralíticos, colocavam os enfermos, centenas e milhares, ao longo destes 6 quilômetros. E Pedro descia, o sol estava saindo de manhã, estava se elevando. Ao descer pela estradinha de pedestre, que devia ter 1 metro, 1,5 metros de largura, no máximo, a sombra do corpo de Pedro era projetada pelo sol, e a sombra se estendia à margem da ruazinha, da pequena estradinha de pedestre, digamos 3 ou 4 metros à sua margem. Por exemplo, na manhã, a sombra vinha para a margem direita da estradinha, e as pessoas se assentavam na beirinha da estradinha, as esteiras, as camas eram colocadas na margem, na lateral da estradinha. Pedro não dizia bom dia, Pedro não saudava na paz do Senhor, Pedro não dizia nada. Ele estava com seus olhos fitos no templo em Jerusalém, aonde ia orar. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que ele possuía em si a plenitude total do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada descreve que ele passava simplesmente, e na medida que o sol ia projetando o seu corpo sobre as pessoas doentes, elas iam saltando das camas, das esteiras, aos gritos de glória a Deus e glória a Deus, e dizendo: eu estou curado, eu fui curado, eu estou curado. Todos, milhares de pessoas a cada manhã, todos os dias à tardinha, quando o sol estava se opondo já para adentrar o nível do solo daquele lugar, Pedro voltava para a sua vila, para o seu lugar, chamado Betânia. Ao regressar do templo, depois da oração à tardinha, a multidão era colocada do outro lado da estradinha, à margem esquerda. E quando Pedro passava, outra vez no mesmo dia, a sombra do seu corpo era projetada pelo sol. E os outros milhares de doentes que não tinham sido curados de manhã, ou que não estavam na manhã, que foram colocados durante o dia, eles recebiam a cura de todo tipo de doença, naquela mesma hora, sem oração, sem culto, sem hino, sem nada, pelo milagre extraordinário e grandioso que Deus fazia através do apóstolo São Pedro. Era a plenitude grandiosa do Espírito Santo sobre a igreja. Lembre-se que vos citei Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4.
A saudação é dirigida às 7 igrejas, 7 totalidade. E vem de quem? Daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Quem é, era e há de vir é a tricotomia de Deus, ou Deus que se revela quem Ele é: Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Como esta dispensação da igreja é a dispensação do Espírito Santo, lembre-se, há 3 grandes manifestações de Deus no plano profético a partir das várias dispensações. Primeiro, desde a criação de Adão e Eva no Jardim do Éden, a revelação passa a ser de um Deus. Deus se revela. A partir disto, inicia a revelação do Filho. Encontraremos aí, desde os Salmos, 1000 anos antes da chegada de Cristo, as referências ao Filho de Deus, o profeta messiânico Isaías e todos os outros, Jó, próprio Abraão, Isaac e Jacó, são envolvidos em tipologias do Cristo. O cordeiro que morre no lugar de Isaac, tudo é uma tipologia do Cristo. E ela nos leva para esta verdade grandiosa e extraordinária. Agora, nunca, em tempo algum, ocorreu o que está acontecendo durante o período da igreja. O Filho é revelado e nasce no fim da dispensação da lei, Jesus Cristo. Após a sua morte, a ressurreição e ascensão ao céu, Jesus volta e assenta-se à mão direita de Deus nos céus. E o Espírito Santo desce e é derramado sobre a igreja e permanece na igreja. E agora é a plenitude do Espírito Santo, é a totalidade. Diz o texto sagrado, no capítulo 5, versículo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos: e a multidão dos que criam no Senhor Jesus Cristo, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos, repito, todos eram curados. Nunca na história da humanidade houve coisa igual. Nunca na história da humanidade houve manifestações iguais. Por isso, o Espírito Santo é representado desta forma no livro do Apocalipse. O Apocalipse, que ocorreu no ano 96 da era cristã, representa a fase final da dispensação da igreja e mostra o seu apogeu, sua grandiosidade, a sua totalidade. E esta totalidade está com a igreja. Por essa razão, Jesus diz aos discípulos, e aqui há algo impressionante que precisa ser conhecido: não existe cristão sem o batismo no Espírito Santo. Não existe. Não existe evangélico sem o batismo no Espírito Santo. Não existe evangelho sem o batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê. O capítulo 2, o apóstolo São Pedro, no capítulo 2 de Atos, após a conversão do primeiro grupo de crentes, cerca de 3.000, Pedro diz, quando eles gritam, chorando e dizendo: o que faremos para ser salvos? Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no batismo de Jesus Cristo, e recebereis então o batismo no Espírito Santo e os seus dons. O batismo no Espírito Santo e os seus dons é para vós que estão crendo agora, é para os vossos filhos, a geração seguinte, é para os que estão perto, os judeus e os gentios que haveriam de crer,
é para os que estão longe, as novas gerações que completarão o período dispensacional de 2000 anos do cristianismo. E para todos quantos Deus nosso Senhor chamar para a salvação. Alguns teólogos chegam a afirmar que sem o batismo no Espírito Santo, a salvação dos evangélicos corre o risco. Porque o capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, e o versículo 16 diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não se batizará e será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Poderão serem picados de cobra venenosa, serpentes, e o veneno não vai lhes fazer mal algum. Ou poderão beber coisas mortíferas, e isto não lhes fará nenhum mal. E esses crentes colocarão as mãos sobre os doentes, e os doentes ficarão curados. Estes sinais só pode ser feito pelo Espírito Santo, por homem e mulher alguma, só pelo Espírito Santo. Quando lemos certas teorias evangélicas do nosso tempo, por exemplo, como a teoria que diz que o batismo no Espírito Santo era só para o tempo dos apóstolos, defendida aí pelos presbiterianos, pelos metodistas, defendida pelos batistas, pelos adventistas, pelos católicos e por outros apóstatas que apostataram da fé e que já não creem mais nem no Evangelho e nem mais nos sinais. É por causa disto que quando nós lemos a Bíblia e estudamos a Bíblia Sagrada, deparamos com esta questão e nos assusta, nos assombra. Há milhões de crentes nesse século, há milhões de crentes na nossa geração, batizados no Espírito Santo, que falam em língua estranha, expulsam demônios, e que através do Espírito Santo curam enfermos até o dia de hoje. Claro que nós vivemos o tempo da apostasia plena, desoladora, assoladora. Isto nós sabemos. Jesus, ele chega a dizer que quando ele vier não achará fé na terra. Tudo vai virar em batista, tudo vai virar em igrejas batista, presbiteriana, metodista, luterana, católicos, adventista, testemunha de Jeová. Tudo vai virar nessas coisas, porque a apostasia vai destruir a igreja de Cristo e vai arrastar a cristandade a um cristianismo sem Cristo, sem sinais e sem nada. Mas isto não invalida a verdade divina da palavra de Deus. Jamais invalidará. Por essa razão, quando introduzimos o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse e destacamos o número 7, nunca jamais poderíamos deixar de nos referir aos 7 Espíritos de Deus e o seu significado, porque ele é o pilar que sustenta tudo o que nós conhecemos por poder de Deus, autoridade divina, sinais e prodígios, maravilhas e milagres estão nele postos. Sem ele, o crente não é crente. Sem ele, o evangélico não é evangélico. Sem ele, a igreja não é igreja. É o que Jesus diz aos discípulos, lá no capítulo 1 do livro de Atos: não saiam de Jerusalém, não vão a lugar nenhum, não falem com ninguém, não preguem para ninguém, fiquem aí quietos, tranque-se as portas, fiquem aí dentro, porque o testemunho de vocês não vale nada, não presta para nada. A grande maioria dos pregadores de hoje, as suas mensagens não prestam para nada. São tão vazias, que os fiéis estão sentados nos bancos, rindo
gracejando diante do pregador, que também prega com gracejos, e levando o povo para a risada, para rirem. Isto é uma coisa deplorável, detestável por Deus. É um estado miserável, carnal. Pregadores carnais, pregando para crentes carnais. Terrível, trágico. Pedro pregou a sua primeira mensagem. E o capítulo 2, versículo 37 dos Atos dos Apóstolos registra o efeito desta mensagem sobre a vida dos seus ouvintes. Todos choravam. E diziam: o que faremos? Todos ficaram convencidos. A história dos grandes pregadores do avivamento, nesses 20 séculos de cristianismo, é a mesma. Quando pregaram estes homens, os povos choravam, as multidões choravam. Hoje os pregadores evangélicos levam os crentes a rirem, a gracejarem. Isto é carnalidade, isto é mundanidade. São homens vazios de Deus, arrogantes, presunçosos, vaidosos, amantes de si mesmo, mas vazios de Deus, vazios do Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos: não vos ausenteis de Jerusalém. O batismo que vocês receberam, o batismo nas águas, dado por João, ministrado por João, é apenas para arrependimento. Vocês precisarão receber outro batismo. O capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus se dirige a Nicodemos, o mestre dos judeus, dizendo: se não nascerdes da água e do Espírito, nunca vereis o reino. Estas igrejas evangélicas que hoje nós vimos ao redor da terra, são igrejas, mas não são o reino dos céus. São igrejas, mas não pertencem às igrejas invisíveis. São igrejas visíveis, mundanas, carregadas de pecados. Pastores profanos, mundanos, carnais, risonhos, cheios de gracejos. Como diz o capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, onde Paulo registra: as pessoas recusarão o evangelho divino, a verdade divina, as palavras do Espírito Santo rejeitarão. E amontoarão para si pastores que preguem com gracejos, levando o povo a dar risadas, a descontrair o povo. Isto é abominável, isto é detestável pelo Espírito de Deus. E um certo pregador que conheci, ele dizia que a igreja de hoje, os pregadores de hoje, lançam o Espírito Santo para fora da igreja e convidam os demônios para entrar para dentro. Por isso, não se admire, meu amigo e minha senhora, se o seu pastor é um desses gracejos que leva o grupo de fiéis a dar risadas, a achar graças. É um palhaço com título de pastor. Deveria estar num circo de diversões e não na igreja de Cristo. Maculam a santidade do púlpito, do altar, com as suas vidas miseráveis, pecaminosas, carnais, dominadas pela carne, e profanam o nome santo de Jesus Cristo. Aquilo que o Espírito Santo deveria fazer, não pode mais, porque não pode entrar na vida desses mundanos. E isto nos leva a indagar:
sobre esta questão. Trágica, triste e lamentável. Logo, a figura, a simbologia do número 7, sobre os 7 Espíritos de Deus, fica claro, fica patente. Na introdução que estamos fazendo ao livro do Apocalipse, esta simbologia do número 7 aparece muitas vezes nesse livro. As 7 cartas, as 7 igrejas. O número 7 passa a dominar aí, capítulo 1 ao 3. 7 selos num livro que está selado na mão de Deus. E ninguém pode olhar para ele, muito menos abri-lo. Lê-lo, impossível. E o cordeiro que havia sido morto chegou ao trono. Lhe foi dado o livro e ele rompeu os 7 selos. Abriu o livro. O número 7 é outra vez citado aí. As 7 trombetas de Deus que anunciarão os juízos divinos. 7 castiçais de ouro nas mãos de Jesus Cristo. Os 7 anjos da igreja, que são os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Imagine os 7 anjos que anunciam as pragas, do capítulo 8 ao 16. Um cordeiro com 7 pontas, 7 chifres e 7 olhos. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a totalidade do seu poder e a totalidade da sua presciência e da sua onisciência, nesta figura divina. Os 7 trovões de Deus e as vozes deles. Aqui João ia escrever e uma voz bradou do céu: não escreva. A totalidade, outra vez representada. A referência também a um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas ou títulos sobre as suas cabeças, uma referência a Satanás, ao diabo. A besta, que é semelhante a um leopardo, tem 7 cabeças e sobe. No capítulo 17 em foco, esta mesma besta aparece outra vez com 7 cabeças. E ali ela está num lugar que há 7 montes, e onde estão também 7 reis. Para os remidos do Senhor há também no livro de Apocalipse 7 bem-aventuranças. O livro do Apocalipse também representa 7 personagens impressionantes, que são figuras de linguagem nesse livro. O capítulo 12, uma mulher que voa com o sol na sua cabeça e sob a lua. Ela está vestida do sol e tem a lua sobre os seus pés. E ela grita com ânsias para dar à luz, estava grávida. Aparece também um dragão que deseja devorar o menino que haveria de nascer. O menino nasce e é conduzido para o trono de Deus e para os céus. Aparece também a figura do arcanjo Miguel, a descendência da mulher, a besta que emerge do mar, a besta que sai da terra. Há também no livro de Apocalipse 7 visões entre si, sem conexão, umas com as outras, e elas estão todas descritas nesses capítulos. O arco-íris que aparece aí no capítulo 4 e no capítulo 10 do livro de Apocalipse, ele possui 7 cores, a totalidade do pacto de Deus estabelecido com Noé. Lembre-se que no pacto do dilúvio, Deus mostrou o arco-íris e disse a Noé: nunca mais destruirei a terra com água, mas a destruirei com fogo. O livro do Apocalipse traz em memória outra vez o pacto de Deus com Noé e a humanidade. E os 7 têm figuras de totalidade da revelação, do juízo, do juramento de Deus que nunca mais destruiria a terra com água, mas com fogo. Estas são algumas das grandiosas revelações do livro de Apocalipse.
Não esqueça que estamos apenas introduzindo o sentido do livro. Ele começa com Deus se revelando a sua pessoa e os seus propósitos. Se estende através das figuras para que as estudamos e cada uma delas tem um sentido. E na sequência dos estudos que faremos sobre esse livro, o Senhor e a Senhora vai entender cada figura e qual o sentido delas. Nesta noite, destacamos o porquê da linguagem, os 7 Espíritos de Deus. Se o Espírito de Deus é um só e faz parte da divina Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembre-se que ele, o Espírito Santo, nunca atuou de uma forma como atuou através da igreja. Nesta dispensação, que já dura 2000 anos e que vai terminar nestes dias com o arrebatamento da igreja. Concluindo-se, fechando esta parte, não esqueça também, e é bom repetir, que o apogeu e a glória do Espírito Santo e as suas manifestações, ou a totalidade, ocorreram no início da igreja primitiva e em alguns avivamentos isolados nesses 20 séculos, mas que a profecia bíblica descreve que a apostasia irá apagar a ação do Espírito Santo na maioria das igrejas do mundo, como nós temos testemunha, somos testemunha e temos acompanhado ao longo destes tempos presentes. Volte a estar conosco amanhã, 22 horas, ore comigo, nosso Deus e nosso Pai Celestial, a graça reveladora do Espírito Santo sobre o livro do Apocalipse esteja sobre os nossos ouvintes, para que eles compreendam tudo aquilo que o Senhor determinou para os que creem em Jesus Cristo, os servos do Senhor, em nome de Jesus.